paz, bem-vindas a mais um Devocional Mulheres. E hoje a palavra está em Esdras 3. E a gente vai falar sobre as pessoas, sobre o início da caminhada com Deus. Muitas pessoas se convertem e elas começam a ser atacadas de forma totalmente diferente, coisas que elas já enfrentaram antes. Tá? Muitas vezes elas não entendem o que está acontecendo, o porquê que isso está acontecendo, né? E se elas não tiverem uma instrução adequada nessa área, a incompreensão e a frustração pode fazer com que elas se afastem de Deus. Então, pra gente entender um pouquinho mais disso, a gente vai ler a palavra, tá? Em Esdras 4, na verdade. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zerubabel, com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque com vocês nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Hadon, o rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zerubabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do nosso templo. Somente nós construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, eles estavam reconstruindo o templo. E se a gente pesquisar, tá, a gente vai ver que os samaritanos, eles adoravam a Deus, eles acreditavam no Deus de Israel, porém, eles não somente acreditavam em Deus e sacrificavam para Deus. Eles faziam isso para os mais diversos deuses. Então, eles não tinham uma crença única. E o povo de Israel sabia disso, que apesar de eles acreditarem, apesar de eles prestarem culto ao Deus de Israel, eles também tinham a fé dividida. Então eles acreditavam em mais deuses, né? Deus, ele não era o único da vida deles. E o povo não aceita a ajuda. E eles estão fazendo algo para o Senhor. E nisso vem aquele levante contra a obra que eles estavam fazendo. E isso serve para nós. Muitas vezes a gente vai estar fazendo algo para Deus, por exemplo, nesse início de caminhada, que nem a gente falou agora. Né, a pessoa que está vindo para Cristo, que está fazendo as obras para Deus, até mesmo quem já está num tempo. A gente tem que ter consciência em que a gente não vai fazer algo para Deus sem que haja uma oposição do diabo. Né? A gente precisa lembrar disso, que ele não vai ficar ali e permitir que a gente tome posse de um território novo sem ele iniciar uma luta. E é isso que acontece depois que o povo diz que não quer a ajuda dos samaritanos. Então no versículo 4 fala assim: Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário. Então o que está falando aqui? Que eles começaram a desanimar, a atemorizar, né, para que eles não continuassem a construção. Então, quantos de nós começamos algo para Deus, ou começamos algo novo na nossa vida, que Deus nos deu promessa, e os levantes começam a surgir, as oposições, pessoas para nos desanimar, que nem o povo ali estava desanimando, para nos atemorizar, para nos colocar medo, para nos colocar espírito de dúvida, para colocar o espírito de insuficiência. Então, a gente tem que ter essa consciência que algo novo vai gerar uma oposição, né? Vai gerar. Mas o Senhor está conosco e a gente tem que pensar assim. Jesus disse que devemos nos acalmar e nos animar. E aí, isso está no João 14:27, né? E a gente tem que crer que a disposição para passar por essas lutas, tá? É o que o Senhor quer que aconteça. Ele quer que a gente tenha bom ânimo, que a gente se acalme, que a gente se anime, porque somente assim a graça dele pode ser derramada sobre nós para que a gente passe por isso. E um erro que a gente tem muitas vezes é tentar o quê? Usar a nossa fé para que a gente seja isento totalmente dos nossos problemas. E esse é um erro, porque a palavra fala o quê? Que no mundo havereis aflições. Então a gente vai ter aflições. E eu tenho certeza que muitos já perceberam que não é assim que funciona, né? Eu anotei aqui, peguei a aplicação de vida da minha Bíblia para falar para vocês. O propósito da fé não é nos manter longe dos problemas. Geralmente é nos levar através dos problemas. Se nunca tivéssemos problemas, não precisaríamos ter fé. O que precisamos em meio aos problemas é a graça, a poderosa e vencedora graça. Então, se vocês colocarem na cabeça de vocês, pararem para refletir, na verdade, sem problemas, muitas vezes a gente não vem a Deus e a gente não busca a Deus. Então, o momento da aflição, o momento do processo, é o momento em que a gente tem que aproveitar para buscar o Senhor de todo o nosso coração. A gente tem que aproveitar para aprofundar nossa fé, jejuar mais, orar mais, buscar mais, porque é no tempo de aflição que Deus mais fala com a gente. Mas isso é porque a gente entrega mais nesse período. Então,
Vamos orar e vamos pedir a Deus. Vamos pedir, Senhor, nos dá força, né? Nos dá força, nos ensina, nos mostra o que nós precisamos aprender com essa situação para que a gente possa seguir à frente, né? Vamos fechar os olhos agora e vamos orar para a gente finalizar o nosso devocional de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Paizinho, nós pedimos que o Senhor derrame renovo sobre as nossas cabeças, Pai. Nos fortalece hoje, fortalece a nossa fé, Pai. Nos mostra o que o Senhor quer que a gente aprenda com essas aflições, com esses problemas que nós estamos tendo agora. Nos mostra, Pai, o que o Senhor quer nos ensinar, como o Senhor quer nos amadurecer. Nos mostra, nos dá direção, nos coloca no centro, Pai, no centro da Tua vontade, Pai, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nos coloca no centro, Pai. Nos dá humildade, Senhor, para reconhecer os nossos erros, para a gente conseguir ver onde nós estamos errando, no que nós estamos falhando. Faz uma reforma interna, Senhor, nos fortalece quando vir os levantes, Pai. Nos fortalece, Senhor, quando agora que nós estamos aqui, Senhor, apontando para algo novo, nessa virada de ano, Pai, que vem um novo ano, que é a chance, Pai, de nós ganharmos novos territórios, é a chance de nós realizarmos novos sonhos, que o Senhor, Pai, nos coloque no centro da Tua vontade, que o Senhor nos fortaleça, Pai, para todo levante que haverá, Senhor, diante dessas novas conquistas das nossas vidas, Pai, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Nos dá força, nos dá espírito de oração, Pai, nos ensina a ser verdadeiros adoradores, Pai. Oh, Paizinho, nos ajuda a andar em equilíbrio, Senhor, que a gente saiba equilibrar todas as horas da nossa vida, que o Senhor, Espírito Santo, esteja conosco, hoje e sempre. Toma, Senhor, toma, vem com a Tua presença, Pai. Vem com a Tua presença, Senhor, nos traz a paz que excede todo entendimento, Senhor. Toma tudo em Tuas mãos, Pai. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, tudo que leva o nosso nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, que você tenha ânimo para não desistir, né? Que você tenha fé para você passar pelos problemas, né? Que você tenha fé para as novas fases, para os novos períodos da vida. E pare para pensar, né? Quais são os problemas, as dificuldades que você está tendo hoje e quais áreas que o Senhor precisa derramar a graça dele. Amém? Até a próxima.